Estamos de volta aqui nesse domingão, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro está acabando. Não acabou ainda porque tem 2 jogos às 8h30. Eu estou gravando antes do encerramento dessas partidas. No entanto, já dá para dizer que essa rodada beira a perfeição para o Fluminense. Por quê? Obviamente porque o Fluminense, para começar, ganhou o Atlético Mineiro também com uma atuação nesse sentido, né? Beirando ali a perfeição no sentido de ter sido muito sólida defensivamente ou ofensivamente. 3-0, indiscutível e inapelável. Fluminense ganha e aí o rival direto neste momento, na briga ali pelo G6, na verdade, na briga para colar no G6, é o São Paulo. E o São Paulo perdeu o clássico para o Palmeiras neste domingo, 3-2, um jogo em que o São Paulo abriu simplesmente 2-0 e o Palmeiras, cara, o Palmeiras é um negócio impressionante. É um negócio impressionante o Palmeiras. O que o Abel Ferreira consegue fazer com esse time é um negócio surreal. Os caras, tomando um ataque de 2-0, conseguiram virar o jogo só no segundo tempo. Tudo bem, tem muita reclamação rolando de arbitragem. E eu confesso que alguns perfis do rival alegram um pouco. Às vezes você está naquele dia abatido, aquele dia meio triste, você começa a ver certas coisas, algumas revoltas, mas umas revoltas bem tendenciosas, sabe? Umas revoltas bem particulares ali. Confesso que arranca aquele sorriso, aquela gargalhada. Mas vamos lá, né? Falando aqui, deixando um pouco a rivalidade de lado, realmente teve um pênalti para o São Paulo que foi bizarro, não ter sido marcado. Acho que não tem muito debate. É um pênalti que deveria ter sido marcado, não foi. Um outro jogador do Palmeiras, agora não lembro quem, chegou acho que foi no Marco Antônio, né, em cima, com a trava da chuteira no tornozelo, também deveria ter sido expulso. Ramon Abate Abel, o árbitro do jogo. Surpresa nenhuma também. É o grande alvo das críticas nesta rodada. E não é só no jogo do Palmeiras, né? Ontem eu trouxe aqui pela manhã o Marlon desabafando em relação à arbitragem, falando muito bem, com o Grêmio sendo prejudicado. Daqui a pouco o Fluminense vai ser prejudicado. Hoje o Vitória estava reclamando de arbitragem. Assim é a arbitragem lixo da CBF. É um lixo e ela vai cometer erros. Alguns são mal, na minha opinião, né? Já vão ali com uma má intenção, já vão com uma tendência a fazer certas coisas. É a sensação que às vezes eu tenho. É uma arbitragem, a gente fala de profissionalização, que é uma coisa que parece hoje fora da realidade. Todo mundo fala, mas ninguém faz nada nesse sentido. E aí vai continuar essa vergonha aí, esses absurdos vão continuar acontecendo. Assim acontece o Campeonato Brasileiro. Hoje é um, amanhã vai ser outro, depois amanhã vai ser aquele outro de novo, assim como tantas e tantas vezes já aconteceu com o Fluminense. Então, meus amigos, no fim das contas, o que importa é o placar final do jogo. E o placar final do jogo foi um 3-2, que é o combo perfeito, né? A derrota do São Paulo, com uma vitória do Palmeiras assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Melhor impossível, porque o rival está perdendo para o Bahia, perdeu para o Bahia. Tô gravando aqui, tô gravando com o jogo em andamento, sendo bem sincero para vocês, porque daqui a pouco eu não vou conseguir. O jogo está aqui em andamento, já no final, 1-0 para o Bahia. Se o Bahia tomar um gol, eu vou completar aqui. Mas por enquanto é isso. O Flamengo perdendo o jogo e perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Então, cara, essa rodada aqui, o Cruzeiro também pode chegar ali a 54 pontos. Pode ficar um pontinho. Só que o Cruzeiro já tem 27 jogos, né? O Flamengo, por exemplo, tem 25. No caso do Fluminense, o São Paulo já tem 27 jogos. E o Fluminense tem 2 a menos. E aí a gente olha para cima. Para cima a gente vê o Mirassol, o G6 está logo ali. O G6 está logo ali. O Mirassol tem 43 pontos. Agora confronto direto. O Fluminense poderia chegar a 41 pontos, ficar a 2 no Mirassol, com um jogo a menos, ainda em relação a eles. Então é realmente é uma decisão. Esse jogo, assim, pensando em classificação para Libertadores, G6, esse jogo é uma decisão. O bicho vai pegar e o Mirassol tomou 3-0 nessa rodada. E aí, como eu falei, né, o São Paulo já tem 27 jogos, tem 2 jogos a menos. O Botafogo também tem 27. Também tem 27. E o Bahia tem 26 jogos, né? Ou seja, tem um jogo a menos ali também. Para não falar que é perfeita mesmo é se o Bahia também tivesse sido derrotado. Mas como eles estão enfrentando o Bahia, o Flamengo, então deixa estar,
na hora certa a gente pode alcançar ali o Bahia também, tá de bom tamanho. Não dá para reclamar dessa rodada não. Só recapitulando aqui alguns resultados: Bragantino 1-0 no Grêmio, finalmente voltando a vencer o Bragantino. Internacional 2-0 no Botafogo. Corinthians 3-0 no Mirassol, o resultado que eu citei. O Vasco ganhando vitória 4-3, tinha tomado uma virada, conseguiu uma virada no final de novo. 3-2 do Palmeiras em cima do São Paulo. Jogos até agora já encerrados. Como eu disse, estou gravando isso aqui no finalzinho do jogo do Flamengo. Se eles fizerem o gol, eu vou complementar aqui com a devida correção. Mas a princípio é isso, essa rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense vai para esse jogo de quarta-feira, no meio de semana contra o Mirassol, podendo ficar a 2 pontos do G6. A 2 pontos do G6, com um jogo a menos em relação ao próprio Mirassol, com um jogo a menos em relação ao Bahia e com 2 jogos a menos em relação ao Botafogo. Esse é o panorama deste momento do Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Lembrando, só temos o Campeonato Brasileiro até dezembro, até a semifinal da Copa do Brasil. E ontem, eu confesso para vocês que fiquei bastante irritado, cara. Muito irritado, porque me veio, assim, né? Depois do jogo, né? Refletindo, depois da atuação do Fluminense, me veio como era chance, aliás, era grande a chance do Fluminense chegar a esse título da Sul-Americana. O Fluminense era o grande favorito para essa competição, não tenho receio nenhum de falar isso. Ah, mas você não viu contra o Sport? Mas você não viu aquele jogo? Sim. Mas o Fluminense, bem treinado, focado, querendo, era o grande favorito a conquistar o título dessa competição. E de uma maneira totalmente ridícula e apática, acabou caindo para o Lanús. Eu sei que isso não vai resolver nada, não vai mudar nada, mas assim, eu confesso que eu fiquei ainda mais revoltado com aquele último jogo ali. Aí depois o Renato pede demissão daquele jeito, colocando jogadores contra o Lanús que a torcida queria em campo e meio que vocês não queriam aí, toma aí, ó. Meio que fazendo as coisas de qualquer jeito, e os jogadores dentro de campo por eles mesmos. Enfim, não dá para ficar lamentando, olhando para o passado, a gente tem que olhar para frente. E olhando para frente agora, eu posso dizer para vocês com toda certeza, internamente o clima já é muito diferente. Eu não estou falando isso por falar, eu estou falando isso baseado em relatos de muitas pessoas. Alguns podem achar exagero, mas, enfim, cada um acredita no que quiser também, está tudo bem, não tem problema. Mas eu já vinha conversando com muita gente desde essa reta final do trabalho do Renato, os últimos dias, as últimas semanas, mas escuto de muito tempo. Né? O clima não era bom no clube. E não era só... O elenco não era rachado, porque esses jogadores se gostam. Eles se respeitam. Foi um grupo que sempre foi unido. Né? Desde a época do Diniz, aquela época vitoriosa. Tudo bem, mudou bastante. Chegaram muitos gringos. Isso acaba, às vezes, gerando ali uma separação natural, né? Porque falam a mesma língua, então é super justo e esperado que andem um pouco mais juntos, mas nunca houve racha, mas não havia aquele clima de leveza para trabalhar, como foi marca registrada de um Fluminense vencedor em 23 e 22 também, naquela arrancada. E isso voltou agora com o Zubeldia, porque é um cara que cobra muito, é um cara que trabalha muito, que exige muito, mas que dá liberdade para os jogadores, conversa com os jogadores e explica aquilo que ele deseja ver em campo, explica o porquê de uma decisão. Quando acho, não é que tem que fazer isso com relação a tudo, mas o jogador gosta de entender, porque, alguns pelo menos, né? Os que se preocupam realmente com aquilo que eles vão desempenhar em campo, eles gostam de entender por que eles estão fazendo determinada coisa. Isso faz parte também do trabalho de um técnico. Então, é um trabalho que está começando agora, que já dá sinais claros de mudança. Falei sobre isso mais cedo, algumas mudanças notáveis já que percebemos com o Zubeldia. E a ideia agora, depois desse jogo do Mirassol, é trabalhar esse grupo, trabalhar esses jogadores, para dar confiança para todo mundo e fazer desse Fluminense um time, não só um bom time titular, mas um bom elenco. Os jogadores que possam vir do banco deem resultado quando entrarem, sabendo que estarão numa briga ali pelo time titular, que não vão
que na cabeça do treinador não tem uma coisa só definida e vai dessa forma até o fim. Isso motiva o grupo. O Zubeldia falou que gosta de elencos mais robustos, né? Com mais opções. Ele tem isso no Fluminense. Agora, gerenciar isso também é um desafio. É um desafio que talvez, às vezes, gera mais dificuldade do que propriamente fazer o time jogar bem dentro de campo. A gente sabe disso, a gente sabe como funciona o jogador de futebol. Mas, enfim, serão dias importantes agora de preparação, segunda, terça, quarta, esse jogo contra o Mirassol. Tem que ser encarado dessa forma. Depois vai ter um tempo para se recuperar, para descansar. Vai ser um jogo que vai exigir, mais uma vez, intensidade máxima do Fluminense. E a gente está vendo um time com escalações repetidas. Provavelmente dessa forma vai ganhar entrosamento, vai ganhar forma, tende a crescer. É claro que tem que dosar um pouco essa questão do desgaste justo e natural, até para não perder jogadores. Mas eu acredito muito nesse modelo também. E acho que a gente tem tudo para subir de produção nesses próximos jogos aí com o Luiz Uberdia, principalmente depois dessa semana que ele vai ter pela frente para treinar, trabalhar o time e depois engatar mais uma sequência de partidas importantes. Então é isso, meus amigos. Resultado, vitória maravilhosa sobre o Atlético, para fechar muito bem o final de semana, rival perdendo, tropeçando, perdendo a liderança do campeonato, o rival na luta para chegar ali no G6 perdendo também, quem está à frente perdendo. Então dá para dizer que essa 27ª rodada é quase uma rodada dos sonhos para o Fluminense. Fechou? É isso, a gente volta com mais informações ao longo desta segunda-feira, com muitas notícias, tudo sobre o Fluminense, sempre aqui no canal do Lessa. Não se esqueça aí do seu like, tá? Se inscreva aí no canal, conto muito com vocês todos os dias, vocês que estão aqui consumindo conteúdo, apoiando o meu trabalho. Dessa forma o YouTube reconhece a nossa importância e vai recomendar para mais e mais tricolores. Tamo junto, valeu!